OABBA 69244. Estou pela parte recorrente. Murilo Pilar Ramos Bispo. Pode iniciar, por favor. Perfeito. Trata-se de insurgência, né? Primeiramente, bom dia, turma recursal, nobre relatoria. Trata-se de ação de obrigação de fazer pedido de dano moral, que a parte recorrente se insurge contra a sentença de piso de primeiro grau, onde houve, de fato, uma violação do tratamento dos dados pessoais do Murilo, a parte recorrente. Ele sempre foi motorista de aplicativo, iFood, e no dia 29 de novembro de 2022 estava trabalhando, coletou no estabelecimento comercial Espetinho Potência alimentos para entrega às 11 da noite. Ocorre que no caminho da entrega, a motocicleta, o pneu furou, o recorrente comprovou nos autos que abriu uma ocorrência no iFood, informando o pneu furado, e o iFood suspendeu a entrega, mandou ele procurar um borracheiro, mas durante a madrugada não há borracheiro. Então, o recorrente Murilo teve que arrastar a moto até em casa com o pneu furado. E na manhã seguinte, o próprio recorrente Murilo comprovou que devolveu os alimentos ao estabelecimento comercial, né? Hora recorrido, Espetinho Potência, né? Fez vídeo, fez foto, até mesmo para evitar que fosse banido do aplicativo. Ocorre que a situação, o nexo de causalidade do objeto desse processo, foi porque o Murilo começou a receber ligações, receber ameaças de outros motoboys, tá? Falando que ele ia morrer, falando que ele era ladrão, que ele roubava comida, e ele ficou sem entender a situação, até que ele descobriu que o recorrido Espetinho Potência distribuiu, compartilhou, sem autorização alguma do titular dos dados pessoais, que foi o recorrente Murilo, as imagens de segurança dele coletando os alimentos lá no estabelecimento. De repente, o Murilo, o recorrente, percebeu que sua foto, seu nome, suas imagens, né, as câmeras de segurança do restaurante estavam em diversos grupos de WhatsApp de motoqueiros, onde estavam procurando ele, querendo bater nele, invadir a casa dele, quebrar a moto dele, e isso acabou gerando uma onda de linchamento virtual, fake news, ameaças ali, né, prejudicando o recorrente em seu trabalho, e em nenhum momento, né, durante aquela temporada, ele conseguia trabalhar em nenhum estabelecimento comercial, mesmo provando nos autos que ele informou ao iFood antecipadamente. O resultado e a insurgência da parte autora nesse nexo de causalidade está em face do iFood, que foi revel e não comprovou que informou o estabelecimento comercial do incidente da não entrega dos alimentos do pneu furado, e também em face do restaurante Espetinho Potência, porque o estabelecimento comercial recorrido permitiu o maltratamento de dados pessoais do recorrente, de suas imagens de segurança, compartilhou indevidamente nome do recorrente, profissão, imagens do rosto para terceiros, que inclusive na audiência de instrução não quis dizer para quem foi. Foram abertos boletins de ocorrência, foram juntados os áudios das ameaças nos autos, e inclusive, né, semanas depois, foi juntados nos autos que, na verdade, era outra pessoa que estava roubando comida dos restaurantes, ou seja, recaiu todas as acusações e responsabilidades ao recorrente. E insurge-se, diante da sentença de primeiro grau, pela responsabilidade. Onde é que está o nexo de causalidade? O compartilhamento indevido de dados pessoais do Murilo recorrente. O artigo 11 foi feita uma lei, né? A lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde estabelece que os direitos fundamentais estão atrelados aos dados pessoais. A partir do momento ali, no artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece que as imagens de segurança captadas por um estabelecimento comercial são dados sensíveis, não podem ser compartilhados sem autorização do titular. O artigo 9 da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a linha G, especifica que o estabelecimento comercial, qualquer empresa, qualquer órgão que coleta esses dados, deve garantir a prevenção contra a fraude, a prevenção, né, contra acusações, a segurança do titular dos dados. E em nenhum momento o senhor Murilo, hora recorrente, autorizou o compartilhamento das imagens de segurança dele em locais indevidos que foram utilizados para falsas acusações. Ou seja, né, esse linchamento virtual que perdura até hoje, ele ainda é conhecido como ladrão indevidamente, e as ameaças não só ocasionaram pânico ao recorrente, como também foi ocasionado por um ato ilícito. Se nunca tivessem sido compartilhados em diversos grupos de WhatsApp as imagens de segurança do recorrente Murilo, ele não estaria sendo acusado de ser ladrão, mesmo após a descoberta do verdadeiro, né, criminoso que estava ali roubando alimentos. Então, insurgimos diante da decisão de primeiro grau, afinal, não reconheceu a ilicitude do maltratamento dos dados pessoais do senhor Murilo, certo?
porque a decisão, em tese, para nós é retrógrada, né? Se um banco vaza a senha do cliente, ele é responsabilizado. Se um órgão vaza os dados pessoais do cliente, é responsabilizado. Por que não o restaurante não pode ser Desculpe a responsabilizado? interrupção, doutor, mas o tempo do senhor já se esgotou. Perfeito. Então, eu concluo apenas delimitando que os dados pessoais precisam ser levados em responsabilidade. Bom dia, doutor Yuri. Colegas, é o relato que o doutor Yuri fez na sustentação. Essa situação de que ele realmente, o entregador, teve esse incidente na madrugada, ficou impossibilitado de fazer a entrega e as suas imagens foram compartilhadas. Eu entendi que realmente houve o dano moral. Faço aqui algumas. Foi inclusive o preposto na audiência do Espetinho, confirmou de que compartilhou as imagens. Então, eu cito aqui o artigo 5º da Constituição Federal. Entendo também de que o iFood participa da cadeia de fornecedores, mesmo que as imagens tenham sido compartilhadas pela o Espetinho, mas eu não vi que o iFood tenha informado a sua parceira ao incidente que ocorreu com o entregador. Então, eu vejo a responsabilidade solidária. A gente está na época da era digital e é complicado isso. Então, esse compartilhamento a gente tem que ter realmente um pouco de cuidado, porque talvez a intenção não tenha sido, mas é fato que, ou seja, o doutor até está esclarecendo aí de que parece que houve uma confusão, que havia outro entregador que realmente era quem estava furtando. Então a gente fica nesse liame difícil. Então acho muito complicado isso. Eu fiz a reforma da decisão e condenei as partes solidariamente em R$ 4.000.